Bora lá, galera! Na Arena Condá deu Vila Nova de virada, 2-1 pra cima da Chapecoense. Os gols do jogo marcados pelo Souza contra, ele é do Vila, fez contra para a Chape. E o Donatão marcou o de empate pro Tigrão. E o Caio Nunes virou para o Vila. Vitória colorada por 2-1. O Tigrão chega a 28 pontos e está fora da zona do rebaixamento. Arthur Barcelos, a análise do jogo, em que foi determinante essa vitória do Vila contra a Chapecoense? A postura de manter a concentração, mesmo depois de sair atrás do placar, jogando mal. O início do Vila Nova realmente foi muito ruim, mas aí aos poucos aproveitou a própria postura da Chape, que recuou bastante, e o Vila Nova começou a ganhar confiança, né? Foi crescendo no jogo, conseguiu o empate numa bola parada, e mesmo depois disso conseguiu produzir jogadas bem construídas mesmo, pelo chão mesmo, e teve a chance de virar ainda antes do intervalo, e depois no segundo tempo conseguiu também, num rápido contra-ataque ali, uma jogada até inesperada, pela esperteza, né? Pela construção, pela paciência que teve o Daniel Amorim, pausando o jogo, esperando a passagem do Caio Nunes, que também foi muito paciente, uma frieza espetacular. Ele faz a jogada, finta o jogador que passa com tudo da Chapecoense, e depois finalizou muito bem, conseguiu o gol da virada, e um gol que muda totalmente a vida do Vila Nova. Pode voltar para o Z4 agora, nessa rodada, independente do que acontecer com os resultados. Mas o importante mesmo foi o resultado que aconteceu hoje, a vitória. Independente da posição que ele vai terminar a rodada, o importante foi vencer esse jogo hoje no confronto direto com a Chape. E a sua análise, Kleber Ferreira, amigo dos amigos, Vila Nova 2, Chapecoense 1 de virada. Pois é, o Vila venceu, começou mal o jogo, tomou o gol, mas acabou se recuperando dentro da partida, foi melhor escalado. Eu gostei desse meio campo com o Souza, o Jean Martin e o Wagner. Depois o técnico Alan Al percebeu o cansaço do Wagner, a sua irritação, o cansaço do Dentinho e o cansaço do Jean Martins. Colocou o Arthur Rezende no lugar do Jean Martins, o Mateuzinho no lugar do Wagner e o Hugo Cabral, e o time continuou pulsando forte, com o vigor necessário, soube segurar o ímpeto da Chapecoense em busca do gol de empate, e o Vila, que já estava vencendo por 2-1, segurou esse 2-1 até o final do jogo e sai da Arena Condá com os 3 pontos com muito merecimento. Melhores e piores do Vila Nova na vitória, Kleber. Olha, o melhor do Vila, na minha avaliação, foi o Raylan. Sem dúvida nenhuma, esse garoto não pode sair do time do Vila. Um jogador que é muito aceso, está presente em todos os lances em que a bola se oferece do seu lado. Então, esse para mim foi o melhor jogador. Mas teve ainda a boa participação do Rafael Donato, que fez um gol de cabeça e lá atrás foi muito firme. Eu gostei também do Matheus Mancini, que entrou no segundo tempo para fazer ali, compor a zaga com o Donato e o Alisson Cassiano jogando com 3 zagueiros. Ele foi muito interessante, zagueirou o tempo todo, rebateu o tempo todo, gostei dele. Outro que, enquanto teve condição física boa, jogou muito, foi Jean Martins. Esses, para mim, foram os principais jogadores do Vila Nova. Mas o destaque, sem dúvida nenhuma, pelo gol que fez, foi o Caio Nunes. E aí, Arthur Barcelos, melhores e piores no Vila? O destaque naturalmente fica para quem marcou os gols. O Rafael Donato defensivamente também fez uma boa partida, cortou quando foi preciso, foi importante, né, nessa liderança também, até pelo papel que ele tem de experiência e um jogador que marca muito, né, a presença no campo. E o Caio Nunes também, ele perdeu 2 chances no início do segundo tempo, mas quando teve a terceira não falhou, então saiu realmente como um herói na partida, substituído para mudar a dinâmica do Vila Nova. Ele já estava cansado, porque realmente foi o jogador que puxou os contra-ataques do Vila Nova, jogador de muita velocidade. Raylan entrou bem, Jean Martin entrou bem, eles já estavam entrando bem no segundo tempo e foram titulares hoje pela primeira vez, aproveitaram muito bem a chance, merecem uma sequência no time do Vila Nova. O Wagner, Daniel Amorim, todos fizeram também uma boa partida. O Daniel Amorim, em que pese aqueles lances em que falha, e a gente pode falar um pouco sobre isso, mas a partida do Vila Nova ao todo, assim, coletivamente, foi muito boa. Todos os jogadores realmente entregaram o que era esperado. Então, tá de 10 realmente, merece a nota 10 o Vila Nova por essa partida. São 9 jogos de invencibilidade, com 3 vitórias e 6 empates. O Vila tem uma das melhores campanhas no retorno. 58%, né, de aproveitamento. Exatamente. E aí eu questiono vocês dois. Qual a importância do Alan Al nesta recuperação que o Vila Nova está mostrando? Pois são 9 jogos de invencibilidade, sendo que nos 2 últimos jogos fora de casa ele venceu os 2, Náutico
e Chapecoense? Eu nem sempre concordo com as decisões que ele toma, algumas tomadas de decisão realmente do início do jogo, de estratégia ou depois de substituição que ele faz, mas o fato é que ele está entregando os resultados que o Vila Nova precisa. Hoje conseguiu sair da zona de rebaixamento e tem um aproveitamento que coloca, continuando esse aproveitamento até o final do campeonato, o Vila Nova numa situação até de tranquilidade, com uma pontuação bem interessante, 43, 45 pontos no final do campeonato, obviamente mantendo esse aproveitamento. Então ele também tem o mérito dessa recuperação do Vila Nova no segundo turno, que realmente é impressionante, né? 8 jogos, são 3 vitórias, 5 empates, conseguiu 14 pontos, então é um aproveitamento muito bom para o Vila Nova. São 9 jogos de invencibilidade. Isso, antes com o Sport também, né? Isso, fechando o primeiro turno. E, enfim, mudou realmente a postura do Vila Nova, voltou a ser competitivo, na verdade, o Vila Nova, né? Com o Dado Cavalcante a gente não via um poder de reação do Vila Nova, e agora a gente vê isso, mesmo que a gente não concorde com algumas situações que ele faz, mas o fato é que ele está conseguindo os resultados que o Vila Nova precisava. E aí, Kleber Ferreira, o papel do Alan Al nesta recuperação? Na verdade, eu vejo o papel assim, melhor cumprido pela diretoria, que deu a ele o Jean Martins, que deu a ele o Hugo Cabral, que deu a ele o Caio Nunes, reforços que foram fundamentais para o crescimento do Vila Nova, o Souza também. Então, eu penso que o trabalho da diretoria foi melhor do que o do técnico. Eu ainda não vi o dedo do técnico Alan Al no time do Vila Nova. Eu acho um técnico muito conservador. Hoje ele entrou com uma escalação diferente, ele teve coragem para deixar o Arthur Rezende do banco de reservas, ele teve coragem para entrar com o meio campo mais leve, ele teve coragem para jogar com 3 atacantes, mesmo não contando com o seu principal atacante, que é o Neto Pessoa, ele jogou com 3 atacantes, então hoje ele foi diferente, hoje ele fez um trabalho melhor, mas eu penso que ele pode entregar mais para o Vila, porque o Vila tem um elenco bem superior à maioria das equipes da Série B e não é lugar para o Vila a faixa do rebaixamento. O Vila jogando com um pouquinho mais de coragem, o Vila vai passar por essa faixa do rebaixamento com muita facilidade. Para mim o Vila não cai e o técnico tem que ser um pouco mais corajoso. Hoje ele já foi um pouco mais ousado. É isso aí, as opiniões do Kleber Ferreira e do Arthur Barcelos na vitória do Vila Nova 2-1 sobre a Chapecoense.